Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Te agradecemos já, ó Deus, nesta noite, por esta palavra, e eu creio que o Teu Espírito Santo é aquele que é poderoso para falar ao coração de cada um de nós que aqui estamos, porque necessitamos e precisamos ouvir a Tua voz. Então pedimos a Ti, o Espírito Santo, fala comigo e fala com a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar, continue adorando, exaltando e engrandecendo o nome santo do Senhor. E entendemos aqui, irmãos, algo importante para as nossas vidas. Que o que nós lemos aqui é que Jesus, ele estava do versículo 1 ao versículo 5, ele estava aqui contando uma parábola. Ou seja, mas quando Jesus ele acaba de falar a parábola, a Bíblia diz que ninguém conseguiu entender nada. E por quê? Porque Jesus, ele ensinava muito os seus discípulos através de parábola, para mostrar para eles, uma realidade que eles não conseguiam enxergar. É porque muitas vezes, é que nem um ditado, muitas vezes, que tem hoje, quando a pessoa não entende, você fala assim: será que eu preciso desenhar para você entender? Porque muitas vezes a pessoa vê, ouve aquilo, mas ela não consegue raciocinar direito o que quer dizer aquilo. Então é por isso que muitas vezes Jesus ele estava ensinando. Por quê? Porque aquilo que ele queria passar para os seus discípulos, muitas vezes ele não queria passar para todas as pessoas que estavam ali. Ele estava ali para ensinar os seus discípulos e passar para eles aquela realidade. E era por isso que muitas vezes ele trazia por parábola, para que os seus discípulos pudessem entender. E essa parábola, nós vemos aqui que ele começa dizendo: na verdade te digo, quem não entra pela porta do curral das ovelhas. Ou seja, ele está falando sobre entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outro caminho, é ladrão e salteador. Ou seja, está dizendo aquele que não entra pela porta. Então o que nós vamos entender aqui nesta parábola? Se falarmos hoje sobre isso, aqui
Aqui ninguém vai entender, porque aqui quem cria ovelha? Né? Nós vemos que muitas vezes quem nunca viu isso não vai conseguir compreender. O que era a porta do curral? Era uma porta pequena. O que era o curral? Era um lugar onde as ovelhas elas ficavam guardadas à noite. E era um lugar todo cercado de pedra e só tinha uma única porta. Uma única entrada. E todos que entravam por aquela entrada só tinha aquela entrada para sair. Então naquela época o que acontecia? Era de costume os pastores que cuidavam de ovelha, o que eles faziam? À noite, por causa do perigo, traziam elas para o redil. E por esta porta, que era a entrada do curral das ovelhas, guardava todas as ovelhas à meia-noite para estar protegida, né, dos lobos, dos animais selvagens que tinha naquela época. Então Jesus ele estava tentando falar para os discípulos, dizendo, olha, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, o que ele estava dizendo, muitas vezes para eles poderem entender o que Jesus ele queria dizer. Nós vemos que no versículo 7, Jesus diz assim, tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Então, como os discípulos ficaram sem entender o que seria aquilo, Jesus ele começa a dizer, olha, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, entenda que as ovelhas elas só iam estar seguras do perigo quando eles passavam pela porta das ovelhas. E eles entravam naquele redil, ou naquele curral, e ali eles ficavam seguros a noite inteira. Trancava-se a porta, e nenhum animal entrava ali. Então trazia o que? Segurança para aquelas ovelhas. Então quando Jesus ele está dizendo, eu sou a porta. Porém Jesus disse, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Sabe o que ele estava querendo dizer? Que não existe nenhum lugar para nós estarmos mais seguros do que na presença do Senhor. É Ele que pode nos proteger de todo e qualquer perigo. É por isso que em Salmos diz, né? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edifiquem. Então as ovelhas elas vinham para aquele lugar, porque era um lugar de segurança. Se elas ficassem à noite no pasto, elas estavam à mercê de todo e qualquer perigo. E nós vemos que ele diz aqui, mas aquele que entra pela porta, mas aquele que entra por outra parte é ladrão e salteador. E sabe qual era o mais interessante muitas vezes desses redil? É que eles tinham muros muito altos, mas não tinha cobertura. Tinha uma única porta, mas dava para pular por cima. Mas a ovelha não consegue pular. Então nós entendemos que muitas vezes aquele curral era um lugar seguro, onde quem entrou pela porta Jesus estava guardando. Mas tinha muitos que não queriam entrar pela porta, queriam entrar de outra maneira. Ou seja, é por isso que muitas vezes nós temos que entender algo importante. Eu quero estar em Cristo? Eu quero entrar pela porta? Ou eu quero entrar por outro caminho? Ou eu quero tomar outra direção? Porque entenda que muitas vezes não é estar na presença do Senhor. Sabe o que é importante? É estar com o Senhor. É estar com Ele. Então o que ele estava dizendo muitas vezes? Que não podia entrar por outra parte, a não ser
Pela porta. Mas tinha como entrar por outra parte? Tinha. Mas só quem entrava pela porta ia estar seguro. Entenda que hoje em dia nós entendemos e vivemos em um mundo que existem várias maneiras que eles falam que pode te trazer segurança, que pode te trazer paz, que pode te trazer alegria, que pode trazer felicidade. Um monte de caminho. Um monte de coisa mostrando. Mas entenda uma coisa. Desde esta época até o dia de hoje, o único caminho seguro é Cristo. Não existe outro. É por isso que ele continua dizendo: todos quantos vieram antes de mim, explicando a parábola, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouvem. Porque quando ele está contando a parábola, ele diz o quê? Que no outro dia, para tirar as ovelhas do redil, o pastor ele não vai por outro lugar a não ser pela porta. E o que ele faz na porta? Ele chama as suas ovelhas. E as ovelhas conhecem a sua voz e o segue. Ou seja, conhecem a sua voz. Você conhece a voz de Deus? Você conhece a voz de Cristo? Você conhece quando Deus ele fala com você? Porque nós sabemos que o Espírito Santo ele fala conosco. Essa é a voz de Deus. Mas muitas vezes o espírito maligno também fala. Essa é a voz do inimigo. E muitas vezes a nossa voz falamos, ou seja, que é o nosso desejo, a nossa consciência, a nossa razão. Então entenda que ele está dizendo que as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem. Mas existe o ladrão e o salteador que está ali para falar também. Mas as ovelhas não ouvem a voz dele porque conhecem a voz de Cristo. É por isso que é uma coisa importante, irmãos, em nossas vidas, é saber quando Deus está falando conosco. É conhecer. É conhecer e dizer, olha, Deus está falando comigo. Por que ele está falando? É porque ele está usando esse ou aquele outro? Não. É porque quando ele fala, eu conheço a voz dele. E sabe por que muitas vezes duvidamos das pessoas? Porque nós olhamos para a pessoa e esquecemos de ouvir a voz de quem está falando. Muitas vezes analisamos o que é a vida da pessoa, o comportamento da pessoa, os erros da pessoa, as falhas das pessoas. Então dizemos, não é Deus. Mas esquecemos, sabe, do principal. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e segue. Se você conseguir ouvir a voz de Deus, você não vai olhar para quem está falando. Você vai saber quem está falando através dele. E você vai dizer, não, eu conheço a voz de Deus. E sei que Deus está falando comigo. Porque não importa quem Deus está usando. O importante é o que Ele está falando. E para quem Ele está falando. E por que muitas vezes damos tão importância quem Ele usa e esquecemos do que Ele fala? Nós não temos que conhecer a vida do profeta, a vida do homem de Deus, o que ele faz e o que ele deixa de fazer. Sabe o que eu preciso começar a fazer? É aprender a ouvir a voz de Deus e conhecer, não, esse é Deus. Por quê? Porque eu conheço a voz dele. E muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus não pelo que ele está falando, mas pela vida que a pessoa está levando. Não é porque muitas vezes a pessoa tem uma vida de santidade que em alguns momentos Deus pode estar falando. E não é porque muitas vezes a pessoa tem uma vida de erro que Deus não pode estar falando.
Deus usa a quem quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer. Entenda que estamos falando sobre ser usado. Não confunda em ser salvo. Está falando sobre ser usado. Sobre como Deus Ele usa e como Deus fala. E uma das coisas que nós não paramos para começar a perceber é que eu preciso conhecer a voz de Deus. E nesta parábola, ele estava deixando bem claro que o pastor ele ia lá e chamava as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouviam a voz dele e saía do aprisco. Mas se era um ladrão ou um assaltão, um salteador, chamasse as ovelhas, elas não saíam, porque elas não conheciam aquela voz e diziam: não é o meu pastor que está falando comigo. Eu conheço a voz dele. Então, se você ainda não conhece a voz de Deus, se você ainda não ouviu Deus falar com você, procure conhecer. Porque entenda, se eu conhecer a voz de Deus, ninguém vai me enganar mais. Porque eu vou saber, Deus está falando. Eu não vou ter dúvida. Se você ainda tem dúvida, é porque você não conhece a voz de Deus. Deus fala de várias formas. Deus fala através do louvor, Deus fala através do testemunho, Deus fala através da palavra. Deus fala de várias formas, mas muitas vezes eu não consigo ver. Sabe por quê? Porque eu ainda não conheço a voz de Deus. Passe a conhecer. E no versículo 9 diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Se alguém entra por mim, este vai se salvar. Então, para me salvar, eu tenho que entrar por quê? Pela porta que é Cristo. E o mais interessante, sabe qual é que ele diz? Que entrará e sairá e achará pastagem. Se eu quero estar em um lugar seguro, não existe outro lugar seguro para eu estar a não ser em Cristo, em Jesus. Mas eu estar na igreja quer dizer que eu estou em Cristo? Não. Estar na igreja não quer dizer nada. Porque a igreja salva. Quem que salva? Cristo. Ele é a porta. Meu Deus. Então você pode dizer, mas por que nós precisamos ir na igreja? Porque nós temos que ter um lugar para nós nos separarmos para falar com Ele. Mas não é aqui que eu construo a intimidade com Cristo. Não é aqui que eu construo a minha vida com Cristo. Aqui é apenas um complemento. A minha vida tem que ser em casa, no trabalho, na escola, aonde eu vou, aonde eu passo. Eu tenho que lembrar, não, hoje é dia de culto, eu vou lá para complementar com as pessoas que estão lá, que eu também estou em Cristo. E que estamos nos reunidos para declarar o quanto nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Aleluia. Então dizer eu sou a porta, quem entra por mim vai encontrar a salvação, vai entrar, vai sair e vai encontrar o quê? Pastagem. Não vai ficar desprotegido. Não vai ficar à mercê de ladrões e salteadores. Mas porque quis entrar pela porta. Mas todos querem entrar pela porta. Muitas vezes eles querem gozar, ou seja, ou ter o privilégio daquilo que tem depois da porta.
mas eles não querem passar pela porta. Eles querem que Cristo os abençoe. Mas eles não querem entrar pela porta que é Cristo. Eles querem entrar por outro caminho. Então o que Jesus ele estava tentando dizer para aquelas pessoas é que existem meios para alcançar algumas coisas. Mas eu posso alcançar o que Cristo pode proporcionar para a minha vida. Mas quem sabe eu nunca alcance Cristo. Por quê? Porque eu nunca escolhi entrar pela porta. Eu sempre quero entrar por outro caminho. Sempre quero entrar por outro caminho. Sempre quero entrar por outra direção. Mas Jesus está dizendo, olha, eu sou a porta, hein? Eu sou a porta. É por isso que no versículo 10 diz, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Entenda que este ladrão, se nós formos no sentido literal da palavra, ele não está se referindo a Satanás. Ele está se referindo à palavra. Aquele que não quer entrar pela porta. Aquele que quer cruzar por outro caminho. Só que a intenção dele, qual é? Matar, roubar e destruir. É se infiltrar no meio das ovelhas e trazer contenda, trazer briga, trazer confusão. Por quê? Porque ele não quer entrar pela porta que é Cristo, ele quer por outro caminho que não passa por Cristo, mas ele quer estar ali junto. Mas simbolicamente simboliza também Satanás. Nós até usamos este versículo muitas vezes, mas toda vez que nós formos usar, nós temos que entender. Porque se alguém perguntar para você onde diz na Bíblia que Satanás vem para matar, roubar e destruir, não tem. Tem simbolicamente, eu posso usar simbolicamente e dizer que este ladrão, ele simboliza Satanás. Porque sabemos que o inimigo ele veio para fazer matar, roubar e destruir. Mas no sentido literal, aqui está dizendo aqueles que querem se infiltrar no meio da igreja. Estar no meio dos cristãos, mas não querem ter uma vida cristã. Por quê? Porque não querem passar pela porta. Aleluia, glória a Deus. Não querem passar pela porta. Não querem ter uma vida de renúncia. Não querem ter uma vida de compromisso. Não, eu quero estar lá no meio dos cristãos. Eu acho legal os louvor. O louvor é tão bom ouvir os louvor. Não, os cultos é uns cultos assim, é gostoso de estar, dá pra gente ver algo diferente. Gostam de estar, mas ainda não entraram pela porta. Entenda que a Bíblia diz que muitas vezes vem para matar, roubar e destruir. Por quê? Porque começa a causar contenda, começa a causar intriga, começa a causar fofoca, começa a causar o quê? Confusão. Por quê? Porque nunca decidiram entrar pela porta. Vieram por outro meio. Entendemos que muitas vezes tem vários outros meios. Mas entenda o que Jesus ele estava tentando dizer e esclarecer por essa parábola. Você quer entrar? Você quer se salvar? Você quer entrar e sair e ainda achar pastagem? Não existe outro caminho. Não existe outra porta a não ser Cristo. Glória a Deus. Ou seja, só que para você entrar por esta porta, você precisa querer, não eu quero. Eu quero mudar de vida. Eu quero ser transformado. Eu quero ter uma vida de renúncia. Eu quero entrar por Cristo. Me ofereceram vários meios. Ele diz: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ou seja,
ninguém podia dizer, eu sou somente Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E os que vieram antes de mim dizendo que era o caminho, são ladrões e são salteadores. E quem é o caminho verdadeiro? Quem é a porta verdadeira? Ela é Cristo. Entenda isso. Você precisa estar em Cristo. Você precisa ouvir, conhecer a voz de Cristo para não ser enganado. Quantas pessoas é enganado facilmente? Alguns chegam e dizem, agora pode fazer isso, agora pode fazer aquilo, agora é assim, agora é daquele jeito. E por ela não conhecer a voz de Deus, ela é levada pelo vento de qualquer doutrina, pelo costume de qualquer pessoa. Mas ela não consegue entender, não, esse é ladrão e salteador. Eu não conheço a voz. Essa não é a voz de Deus. Por mais incrível que pareça, quantos daqui já buscaram conhecer a voz de Deus? Quantos aqui oram e dizem, Senhor, não deixe eu ser confundido. Senhor, eu quero conhecer a sua voz. Senhor, eu quero ouvir quando o Senhor falar comigo, eu quero ter certeza que é o Senhor. Sabe, o nosso maior erro é desejarmos coisas materiais e esquecermos da principal, que é conhecer a voz de Cristo. Glória a Deus. Queremos muitas vezes ter dons, queremos muitas vezes ter coisas, queremos muitas vezes um monte de coisa, mas muitas vezes não choramos e não nos lamentamos pela principal e dizer, Senhor, eu preciso conhecer a sua voz. Porque a hora que eu chegar no culto e alguém estiver louvando, eu vou conseguir entender aquele louvor e falar, olha, o Espírito Santo já está falando comigo. Aleluia. Sabe que muitas pessoas chegam no culto e o culto hoje parece que não foi bom. É porque ele ainda não conheceu o nosso Deus. Que Deus ele fala desde a primeira oração até a bênção apostólica. Deus ele está falando. Aleluia. Mas como eu não conheço, eu fico assim, despercebido. Mas hoje parece que estava meio frio, estava... Não. É porque eu não conheço a voz de Deus ainda. Porque se eu conhecesse, eu ia ter pegado a minha parte e dito, olha, eu vou sair daqui abençoado. Aleluia. Porque a conclusão deste versículo, Jesus disse, eu vim para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Ou seja, aquele que vem por outro caminho, que não seja eu, que não quer passar por mim, ele só vem para matar, roubar e destruir. Ou seja, nós vemos pessoas que não querem ter compromisso com Cristo, que não querem entrar pela porta, você olha para ele, parece que está uma bênção. Daqui a pouco você olha, cadê ele? Você olha daqui a pouco, parece que agora vai. Você olha, cadê ele? Porque é algo que é construído não sólido. É algo que é fraco, qualquer coisa derruba. E por isso que Jesus ele disse, mas eu não. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Ou seja, se vocês entrar pela minha porta, vocês vão ser salvos, vocês vão entrar, vão sair e vão achar pastagem, vão ter uma vida com abundância. Vão ter uma vida abençoada. Vão ter uma vida feliz. Entenda que ter uma vida com abundância, muitas vezes, não é ter uma vida que eu tenho de tudo. Porque tem coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro ele compra o remédio, mas ele não compra a saúde. Ele pode comprar o remédio, mas ele não compra a saúde de jeito nenhum. Mas Cristo, ele pode nos dar saúde. Aleluia.
vida sem saúde, você pode ter de tudo, mas você não vai ter uma vida abundante. Então entenda que, para nós entendermos essa vida abundante, quem sabe Jesus, Ele não está dizendo naquilo que eu possa possuir carro, casa, bens, mas é naquilo que eu vou me tornar. E muitas vezes aquilo que eu me torno não é por aquilo que eu possuo em volta de mim, ou pelas minhas conquistas. Se tornar é ser. E muitas vezes é por isso que ser feliz é difícil. Porque muitas vezes a nossa felicidade está baseada em coisas, em pessoas, em ocasiões, em fatos. Mas se a minha felicidade estiver baseada nesta porta, não importa o que aconteça, eu vou estar feliz. Porque eu não procurei a felicidade em coisas. Eu não procurei a felicidade em pessoas. Eu não procurei a felicidade em fatos. Eu procurei a felicidade em Cristo. Eu procurei a felicidade na porta. É por isso que muitas pessoas não entendem os cristãos. Que está acontecendo algo assim e ele está sorrindo. Ele está contente. É porque ele não está contente por aquilo que está acontecendo. Ele está contente por aquilo que ele se tornou. E por aquilo que ele tem na vida dele. É por isso que quando Pedro e João olhou para aquele homem na entrada do porto, falou: mas o que ele disse? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho, Aleluia. isso eu tenho. Que eu tenho. É isso que nós precisamos entender. O que nós temos muitas vezes parece que é baseado no carro, na casa, no dinheiro, nas posses. E o que nós temos tem que ser baseado na palavra. Nós precisamos entrar pela porta primeiro e dizer: eu tenho Cristo. E ele disse que eu vou ter uma vida com abundância. Eu tenho a Ele. Eu passei a conhecer a voz dEle. Quando eu já ouvo o ladrão e o salteador, eu escuto ele, eu corto o voto de não é Cristo, eu vou para outro caminho. Porque agora eu sei o que eu tenho. O que Jesus estava tentando passar para aquelas pessoas é que muitas vezes buscamos tantas coisas, mas uma só é necessária: aprender a ouvir a voz de Cristo, aprender a estar com Cristo, aprender a entrar por esta porta e dizer verdadeiramente: eu encontrei um caminho, eu encontrei alguém que nunca vai me deixar e nunca vai me desamparar. Glória a Deus. Porque no versículo 11 ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Será que você vai encontrar alguém que dá a vida por você? Será que você vai encontrar alguém que é capaz de morrer por você? Não. Mas quando eu encontro Cristo, Ele diz: olha, eu sou o único que posso dar a minha vida por você. Aleluia. Sou o único que posso morrer por você. Aleluia. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele defende, ele cuida, ele zela, ele guarda, ele protege. Ele diz: não, nesse ninguém toca, esse é meu. Eu sou o bom pastor dela. Glória a Deus. Ela entrou pela minha porta. Aleluia. Ele entrou por este caminho. Glória a Deus. Ele me aceitou, Ele está em mim. Então, Ele é meu. Eu protejo, eu abençoo.
eu derramo a paz, eu derramo a alegria, eu derramo tudo sobre a vida dele. Por quê? Porque um dia ele escolheu entrar por essa porta. E entenda que entrar pela porta é escolha. Não pode ser uma obrigação. Não pode ser algo forçado. Dizer, você precisa fazer. Você tem que fazer. É para você fazer. Não. Eu tenho que desejar fazer. Eu tenho que querer. Porque ninguém consegue servir a Cristo forçado. Porque a porta ela está aberta. E eu tenho que entrar de livre e espontânea vontade. De livre e espontânea vontade. Porque adianta eu dizer eu estou em Cristo para agradar esse, agradar aquele outro. Se a porta que é Cristo diz não. Você entrou por outro caminho, você não passou pela porta não. Não sei que caminho que você passou, mas não é pela porta. Porque para passar pela porta tem que ser de livre e espontânea vontade. Tem que ser uma confissão que eu não faço de palavras. Porque a Bíblia diz que a boca se faz confissão